Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Como você sabe, nesta semana nós estamos falando sobre esse tema, o medo, esse sentimento que veio por causa do pecado e que então acabou assumindo aí, não é, uma grande força na vida do homem e que impede e atrapalha a sua fé e o seu relacionamento com o Senhor. Nessa manhã eu quero falar com você sobre o medo que te impede realmente de assumir a fé. Isso. Nós vamos ver isso no Evangelho de João, lá no capítulo 7, do verso 10 até o verso 13. Vamos lá. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava deles abertamente por ter medo dos judeus. Veja que coisa interessante. Aqui nós vemos uma passagem como outras que nós vemos também no Evangelho, e muitos, neste tempo em que Jesus estava na terra, não conseguiam assumir a sua fé porque tinham medo do que os judeus, não é, os religiosos, do que todo o povo iria pensar no momento em que vissem que essas pessoas estavam seguindo Jesus, ou seja, sendo discípulos de Jesus. Veja só, eu quero falar com você nessa manhã sobre essa condição que impede muitas vezes a sua fé, de você assumir Jesus na sua vida. Por quê? Porque você tem medo dos seus colegas de trabalho, você tem medo do que vão pensar na sua empresa, você tem medo na sua escola, você tem medo com relação às pessoas e você não consegue se posicionar através da fé. Então veja, Jesus vai àquela festa, não é? Que os judeus comemoravam, que era a festa dos tabernáculos, e ele foi em oculto, que era justamente para não causar alvoroço entre o povo. E muitos estavam ali reunidos e todos, de certa forma, estavam falando sobre ele. E alguns estavam dizendo: ele é bom. Outros estavam falando: não, ele engana o povo. Mas o que está escrito aqui no relato de João é: mas ninguém falava abertamente, porque tinham medo dos judeus. Veja que frase interessante para mim e para você nessa manhã. Talvez no domingo, quando você está com os irmãos, você tem toda a força e se alegra, e ora, e canta, e louva o Senhor. Mas é diferente quando você está no seu dia a dia, na rua, no trabalho, na escola. Por quê? Porque você realmente, assim como essas pessoas, não conseguiam falar abertamente porque tinham medo. Talvez você não consiga falar abertamente de Jesus e da fé que o Senhor tem operado na sua vida, porque você tem medo das pessoas. Então eu quero mostrar para você que o medo, ele paralisa, ele nos impede, ele atrapalha realmente o nosso crescimento. Porque eu quero dizer uma coisa para você: como eu vou viver e vou ter uma plenitude de Cristo no meu coração se eu me envergonho de Jesus e tenho medo das pessoas e não quero falar de Jesus porque eu tenho medo que as pessoas vão talvez reagir e fechar uma porta e não vão mais me ajudar e não vão mais me fortalecer, enfim, não vão mais me pagar o salário. São tantos medos que ocorrem nas pessoas por conta de relacionamentos e por conta do mundo. Talvez é importante você meditar sobre isso nessa manhã. O que tem paralisado você de falar abertamente sobre Jesus? Você tem medo da sua família? Você tem medo das pessoas ao seu redor? Você tem medo do que vão pensar no seu trabalho? Você tem medo realmente do que as pessoas vão achar de você? Você é um personagem da fé? Você é uma pessoa que assume quando é conveniente? É uma reflexão importante. É uma reflexão importante para mim e para você. Porque por conta disso é que nós realmente seremos assumidos por Jesus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai. E toda vez que, de certa forma, por medo, por insegurança, por dúvida, por incredulidade, eu não assumo Jesus, eu nego Jesus.
chegou o tempo em que a igreja, nós todos os cristãos, precisamos assumir Jesus. Que nós possamos ter esse entendimento de que Ele sim é a coisa mais importante das nossas vidas e que Ele sim é que tem poder sobre a minha vida para transformar todas as coisas, para me levantar, para me dar a força que eu preciso. Não são os homens. Eu não devo nada para ninguém. Eu realmente devo a salvação a Jesus Cristo que morreu lá na cruz do Calvário. Que você possa, através dessa reflexão, ir mais além e entender melhor o seu relacionamento com Cristo, para que você cresça em intimidade, para que você cresça se consagrando ao Senhor e experimentando mais do poder de Jesus na sua vida. Então, nessa manhã, reflita sobre isso e não se esqueça, Jesus está disposto. E você? Meditamos um pouco na palavra de Deus e ganhamos fortalecimento para a nossa fé. Nesta semana, estamos falando sobre esse tema tão importante para a vida cristã. Qualquer pessoa que quer se relacionar com Deus e quer ter uma qualidade de vida cristã com Cristo através da fé, precisa entender esse ingrediente, esse sentimento tão prejudicial para a fé, chamado medo. E nessa manhã nós vamos falar exatamente sobre isso. O medo se alimenta da dúvida. A dúvida alimenta o medo. E vamos ver isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do verso 25 até o verso 33. Preste atenção. Está escrito: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma!